Este é o terceiro módulo da aula sobre doenças ocupacionais e do trabalho, onde vamos falar sobre os exemplos de doenças 2. Continuando com os exemplos de doenças relacionadas ao trabalho e ocupacionais, nós temos aí as intoxicações exógenas. A primeira delas seria relacionada aos agrotóxicos. Então, na verdade, tem que se ter um conhecimento da classificação desses agrotóxicos, principalmente relacionado à sua toxicidade, o tipo de praga sobre o qual ele age e o grupo químico a que ele pertence, para que se possa, então, contribuir, é óbvio, para o diagnóstico, tanto das intoxicações agudas quanto crônicas, e também, é claro que, conhecendo todas essas características em função do tipo de agrotóxico que está sendo utilizado, é que se vai fazer a definição do plano terapêutico e o desenvolvimento também de ações de vigilância e de promoção da saúde. Então, na verdade, os agrotóxicos, eles têm a classificação em relação a esses aspectos e, a partir daí, é que se vai elaborar um plano, tanto para que esse trabalhador ele não tenha mais esse tipo de intoxicação, principalmente se for aguda, mas também ações tanto de vigilância quanto também de promoção à saúde desse trabalhador. Isso é muito importante porque, na verdade, vários agricultores, por exemplo, eles fazem uso de vários tipos de agrotóxicos em função, de acordo com a plantação em que ele tem. E aí, na verdade, na hora de se fazer essa definição do plano terapêutico, também as medidas de ações, tem que se ter o conhecimento de que tipo de agrotóxico que esse agricultor está utilizando. Além da questão dos agricultores, tem também a questão de outros trabalhadores que também envolve a utilização de agrotóxicos, e eles são classificados aí primeiramente quanto à toxicidade. Então, nessa tabela existem desde aquele extremamente tóxico quanto o mais leve. Primeiro aí nós temos o extremamente tóxico, a dose letal, que é menor do que 5 miligramas por quilo, e, no caso, a dose capaz de matar um adulto. Então, por ele ser extremamente tóxico, no caso, poucos miligramas já é o suficiente para essa dose letal. E ele tem uma cor, no caso, para o rótulo desse produto. Ele deve ser identificado, então, na cor vermelha. Então, esse agrotóxico, considerado extremamente tóxico, ele é rotulado de vermelho. Enquanto que o altamente tóxico, ele vai ser rotulado amarelo, e a dose letal é de 5 a 50 miligramas, e algumas gotas a uma colher de chá já é o suficiente para matar uma pessoa adulta. Continuando a tabela, nós temos aí os medianamente tóxicos, que devem ser rotulados em azul, e cerca de 1 colher de chá, 2 colheres de sopa, já é o suficiente para matar uma pessoa adulta, sendo a dose letal de 50 a 500 miligramas por quilo. Já o pouco tóxico, ele deve ser rotulado em verde, acima de 2 colheres de sopa já é o suficiente para matar uma pessoa adulta, e menos de 500 miligramas é considerada a sua dose letal. Quanto aos organismos que controlam, então, na verdade, além dos agricultores que trabalham principalmente com inseticidas, herbicidas, fungicidas, existem também aqueles relacionados aos raticidas, aos nematicidas, aos moluscocidas, além dos fumigantes. Então, nós temos aí uma variedade de produtos químicos que são considerados agrotóxicos e que, na verdade, de acordo com o organismo em que ele controla, ele também vai ser classificado. Então, tanto em relação à toxicidade, mas também aos organismos que controlam. Então, no caso de insetos, de plantas, de fungos, os moluscos, os nematóides, assim como os ratos, eles são considerados, então, agrotóxicos e classificados, então, quanto aos organismos que controlam. Além disso, eles são classificados também de acordo com o grupo químico. Então, na verdade, a gente tem os organofosforados, o carbamato, os organoclorados, os piretroides. Então, se nós formos pensar também, não só a nível de agricultor,
mas também, por exemplo, com o pessoal que faz controle de pragas urbanas. Então, no caso, muitos deles utilizam, por exemplo, os organofosforados, os piretroides, e né, que são considerados aí muitas vezes associados à questão da intoxicação exógena devido à utilização desses produtos. Então, é muito comum, conforme nós vimos dentro das atribuições de um médico do trabalho, pedir esses exames de rotina para verificar se realmente ele está tendo né, alguma alteração em relação a algumas enzimas, por exemplo, né, a colinesterase, que é muito avaliada em função da utilização desses produtos químicos, né, desses grupos químicos. Então, são utilizados desses exames de rotina para verificar se realmente ele vem desenvolvendo né, algum tipo de intoxicação. E é claro, se verificar que ele realmente está tendo alguma alteração, ele tem que ser afastado, então, dessa função com a utilização desses produtos tóxicos. Os efeitos à saúde né, decorrentes dessa exposição aos agrotóxicos, eles vão se manifestar de múltiplas formas e eles atingem praticamente todos os órgãos. Então, dependendo da quantidade, dependendo do tipo né, que a gente viu, existem aqueles que são muito tóxicos, outros medianamente tóxicos, enfim. Da classificação, do grupo de classificação, eles vão agir, então, em diferentes órgãos e sistemas do organismo humano. E eles vão ser classificados em intoxicação aguda ou intoxicação crônica. Então, na verdade, a intoxicação aguda, esse paciente ele vai apresentar alguns sintomas relacionados a essa infecção aguda, ou seja, ele teve lá um acidente em função né, da questão, ou no caso da ingestão, que é mais difícil, mas em relação à pele ou em relação à inalação desses produtos. Então, ele vai apresentar alguns sintomas característicos de acordo com o tipo né, de produto que ele ingeriu, assim como a intoxicação crônica, que na verdade você trabalhando com aquele tipo de produto, você vai acabar desenvolvendo algum tipo de doença, no caso de sintomas relacionados ao sistema do organismo humano, ou seja, pode ser em variados órgãos e até mesmo ao óbito por conta da questão da utilização desses produtos. Aqui nós temos um exemplo de intoxicação exógena agora por chumbo, onde a fonte de contaminação geralmente é a mineração em indústrias e ela é conhecida então como saturnismo. Eles provocam danos tanto ao sistema digestivo quanto né, renal, também sistema nervoso e sanguíneo. Uma característica importante em relação à intoxicação por chumbo seria o tipo né, dessa figura aqui mostrando a questão né, do sulfeto de chumbo que foi formado, então, aí logo né, não desenvolve os dentes, então na verdade fica dessa cor escura, o que a gente chama né, aí do desenvolvimento dessa orla gengival de Burton, onde a gente tem, então, o desenvolvimento desse sulfeto de chumbo. Então, na verdade, o chumbo, justamente reagindo com o ácido sulfídrico que a gente já tem na boca, ele vai formar né, essa orla gengival de Burton, que, na verdade, seria esse acúmulo de sulfeto de chumbo nessa região. Então, por isso, conhecido como orla gengival de Burton. Essas intoxicações, né, conforme eu disse, elas vão desenvolver tanto questão da dor abdominal, quanto também cefaleia, astenia. Então, são vários órgãos também que ele pode agir, né, levando a quadros de cefaleia, astenia, alterações de comportamento, impotência sexual, dispepsia, dor abdominal e também a orla gengival de Burton. Então, na verdade, são sintomas variados e assim como as outras doenças, aqui essas doenças ela tem que realmente ser investigada em função do trabalho né, dessa pessoa em contato com o chumbo, seja né, na mineração, enfim. Essa história ocupacional, ela deve ser avaliada em relação a essa sintomatologia e a presença né, da orla gengival de Burton. No caso do mercúrio, o mercúrio ele é conhecido como hidrargirismo e ele também está relacionado a vários tipos de atividades laborais, mas principalmente em relação a garimpo de ouro e prata,
fabricação de termômetros, o que no Brasil, né, nesse ano de 2019, ele, na verdade, foi proibido tanto a comercialização quanto a importação desses termômetros a partir, né, do mercúrio, assim como barômetros e amálgamas também para uso odontológico. Então, são vários os tipos, né, na verdade, de contato com o mercúrio que podem levar a algum tipo de doença relacionada ao trabalho, enfim. E os sinais e sintomas, eles estão muito envolvidos com a questão do distúrbio neural. No caso de exposições prolongadas, vão apresentar sintomas como cefaleia, redução de memória, então tudo muito relacionado à questão dos distúrbios neurais, irritabilidade, tremores, gengivite, cialorreia, insônia, fadiga, então tudo isso muito relacionado às questões desses distúrbios neurais. No caso do benzeno, o benzeno, o benzenismo, né, ele é muito desenvolvido principalmente na questão de refinarias de petróleo, né, como doença do trabalho, tintas, vernizes e as refinarias de petróleo. Os sintomas, eles estão muito relacionados a alterações hematológicas. Então, são várias as doenças hematológicas que estão relacionadas à questão da utilização do benzeno. Então, muitas indústrias utilizam como solvente e acabam, então, muitas vezes o trabalhador desenvolvendo a questão do benzenismo. E é claro que é muito importante desenvolver, conforme eu disse para as outras doenças, esse nexo causal. Além, né, do nexo causal, ou seja, verificar qual a atividade laboral desse paciente, é também imprescindível por conta, né, conforme eu disse, as alterações elas são a nível hematológicos, pedir então o hemograma e também o fenol urinário. Então são dois exames para se estabelecer realmente esse diagnóstico por conta da utilização do benzeno. Além dessas doenças, que eu citei vários exemplos, né? Além dessas doenças todas, a gente ainda tem outras, né? Como a síndrome do túnel do carpo. E existem algumas doenças que estão relacionadas, sim, ao desenvolvimento por conta do trabalho. No caso, a gente traz aí a questão, aqui, por exemplo, né? Nessa figura, ilustrando a questão da utilização, no caso aqui, de algum profissional que esteja trabalhando em função, né, do seu trabalho, ele sofre um acidente por picada de animal peçonhento e aí ele é caracterizado como doença do trabalho. O alcoolismo, ele também está muito relacionado à questão de estresse no trabalho, então ele tem sido considerado também, assim como o próprio estresse trazendo transtornos mentais no trabalho, e também o câncer do trabalho. Então, é imprescindível aqui, né, nós colocarmos, a partir, né, desse diagnóstico e até mesmo da suspeita de uma doença relacionada ao trabalho, é imprescindível que se tenha, no caso, a abertura de CAT, né, que seria aquele comunicado de acidente ao trabalho, também é válido para questão de doenças ocupacionais, assim como verificar na lista, né, estabelecida quais são as doenças que devem, sim, ser notificadas compulsoriamente. Então, na verdade, além de se fazer, né, a questão da abertura do CAT, e para médico do trabalho é essencial que se faça, né, a questão do laudo médico. Então, na verdade, além dessas questões, tem que se ficar atento à questão do acidente do trabalho, assim como a doença relacionada ao trabalho, que devem ser notificadas compulsoriamente, em virtude, né, de tudo que se tem como ação a partir do momento que se chega à notificação de uma doença relacionada ao trabalho. Então, são ações que são tomadas pelo Sistema Único de Saúde e que dependem realmente da notificação, né, compulsória. Então, por exemplo, essas intoxicações exógenas, elas são também de notificação compulsória. Então, para que se tomem medidas, é necessário que se tenha dados. E dados a gente consegue a partir da notificação, né, da ficha de notificação compulsória. Assim, encerramos este módulo. Você pode reforçar o conteúdo no nosso caderno digital.